Fala galera, aqui é Carla Bernardo e eu criei esse canal para mostrar para você que 15 minutos de leitura bíblica diária e uma xícara de chá podem transformar a sua vida. Vem comigo? Livro de Mateus, capítulo 3, versículos de 1 a 12, a pregação de João Batista. Aqui, se você tiver um olhar um pouco mais atento, você vai perceber que a história deu um pulo de quase 30 anos. Nós vimos no texto anterior que a última coisa que Mateus conta, né, é quando Deus, através de um sonho, orienta José, pai de Jesus, a sair do Egito, eles estavam escondidos no Egito, né, de Herodes, e voltar para Nazaré. Então a gente está falando de Jesus aqui, criança. Não se sabe quanto tempo José e Maria ficaram no Egito. Existem algumas contas aí. Acredita-se, eu já vi alguns teólogos falando que Jesus voltou para Nazaré com cerca de 5 a 7 anos, tá? Então, muito provavelmente toda a primeira infância de Jesus foi no Egito. Então, o texto anterior fala sobre isso, a volta para Nazaré, Jesus aí com mais ou menos 5 a 7 anos, e agora a gente vai para João Batista já pregando no deserto. A gente vê em Lucas que João Batista era primo de Jesus, e quando o anjo aparece para Maria, dizendo que ela conceberia, ele fala, sua prima Isabel, a mãe de João Batista, né, está grávida de 6 meses. Tá? Então, João Batista, a gestação de João Batista e de Jesus tinha 6 meses de diferença. Então, eles tinham praticamente a mesma idade, tá? Então, João Batista, que é adulto no deserto, Jesus também já era adulto. Se você caiu nesse vídeo agora, né, procurou esse texto e achou aqui na internet, eu vou te sugerir que você vá lá no canal, na aba Playlists, vai ter a playlist completa de todos os livros. Eu sempre gravo os livros por inteiro, tá? Tem todos os livros que estão gravados lá e tem o livro de Mateus. Eu sugiro que você clique na playlist de Mateus e veja todos os vídeos na ordem, para a gente estudar aqui o livro inteiro juntos. Sempre estude os livros da Bíblia por inteiro, tá? Nunca estude textos soltos, porque pode ficar fora de contexto e a sua interpretação pode ser equivocada a respeito daquele texto, certo? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, a última notícia que a gente tem é essa de Jesus, criança, voltando para Nazaré. Agora a gente vai para João Batista. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Vamos pegar um mapinha pra gente ver? Sempre bom a gente ter uma referência de imagem, né? Esse mapa aqui, eu já mostrei nos outros vídeos, ele tá no comentário bíblico do Matthew Henry, essa capa aqui. Na descrição do vídeo eu deixo todos os links, tá? De tipo de Bíblia, de livro, tudo que eu citar aqui no vídeo, na descrição do vídeo tem o link para compra, caso você queira adquirir, tá? Então, vamos lá, que esse mapinha ele tá bem simples. Aqui, Jerusalém, capital. Belém, aqui onde Jesus nasceu. Eu conheço algumas pessoas que foram para Israel, umas 2 ou 3, e me disseram a mesma coisa, que tem uma excursão que eles fazem, né, de ônibus ali para o deserto da Judéia. E eles falaram que é impressionante como é longe de Jerusalém. Eu pesquisei aqui agora no Google, ele fala que é uma distância aproximada de 35 quilômetros de Jerusalém até o deserto. Só que tudo isso aqui é deserto, tá? Então, eu não sei exatamente onde João Batista ficava, porque isso aqui é uma parte gigantesca. Então, pelo menos 35 quilômetros. E o texto vai dizer pra gente que as pessoas iam até o deserto só para ouvir o que João tinha para dizer. Gente, hoje, com carro, a gente inventa um monte de desculpa para ir pra igreja. Imagina esse pessoal aqui, ó, que saía de Jerusalém, via até aqui a pé, no calor do deserto, tinha que levar comida, tinha que levar tudo, porque chegar lá não tem nada, e iam para ouvir o que João Batista tinha para falar. Isso me faz refletir sobre esse monte de penduricalho que a gente acha que tem que ter na igreja. Ah, precisa ter tal coisa para atrair os jovens. Não, precisa ter tal coisa para atrair os empresários. Precisa. Aí a igreja começa a inventar um monte de parafernália
como se a pura mensagem de Deus não fosse suficiente. João Batista pregava sobre arrependimento, a gente vai ver no texto, ou seja, ele batia de frente com o pecado, ele batia de frente com todo mundo, com os pecadores, a gente vai ver no texto. Ele só dava cajadada e o povo atravessava 40 quilômetros, 35, 40 quilômetros, embaixo do sol, andando para ir lá ver ele dar cajadada no povo. Então, que isso fique de lição para a gente. O evangelho, a mensagem de Deus, a palavra de Deus, ela é naturalmente atraente. Ela precisa ser pregada pura, sem penduricalho. Ela por si só é eficiente. Porque o que João diz lá no começo do evangelho dele? Que Jesus é o verbo. Jesus é a palavra. Então, a palavra de Deus é naturalmente atraente e eficiente. Então, continuando aqui, isso tudo só no versículo 1, né? Olha só, por isso que eu amo a Bíblia. Ela é muito infinita. Então, apareceu, acho interessante que apareceu, ou seja, teoricamente ninguém sabe de onde ele surgiu, né? João Batista pregando no deserto da Judéia. E dizendo, o que eu falei aqui, o que ele pregava? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, o reino que a gente espera, que é profetizado há séculos, chegou. Somos as pessoas do tempo em que isso se cumprirá. Para que isso aconteça, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Qual é o primeiro caminho até Cristo? Arrependimento, não é mesmo? Quando a gente vai para Cristo, a gente precisa, a primeira coisa, a gente se arrepende, né? A gente toma consciência dos nossos pecados e pede perdão. Então é por isso que João Batista abria o caminho para Jesus, porque o que abre o nosso acesso até Jesus é o arrependimento. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que disse, este ele está falando dele mesmo, tá? Este aqui que está na frente de vocês, né? É o anunciado pelo profeta Isaías, ou seja, Isaías profetizou sobre mim, estou aqui diante de vocês. E o que ele disse sobre mim? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai suas veredas. Ou seja, ele prepara as pessoas para que se corrijam, endireitai as suas veredas, através do quê? Do arrependimento. E este João, aqui quem tá falando é Mateus, né? Este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, né? Na cintura. Ele tinha uma roupa de pele e o cinto de couro. E alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Tem muita discussão aqui sobre essa roupa dele, sobre a alimentação. Eu não vou entrar nisso hoje não, tá? Não é o foco aqui do que eu quero falar. E também eu não me aprofundei nesse assunto, mas só esse versículo aqui dá, acho que uma pregação inteira, tá, gente? Então, quem quiser se aprofundar, dá uma pesquisada. Versículo 5. Então, ia ter com ele Jerusalém. Ó, quem ia para lá? Jerusalém, toda a Judéia, a gente viu, né? A Judéia é aquele estado todo. E toda a província adjacente ao Jordão. Vamos voltar para o mapa. Então, olha aqui, de novo, né? Ele estava por aqui, no deserto da Judéia, e o texto diz que vinha gente de Jerusalém, da capital, de toda a Judéia, ó, a Judéia é todo esse pedação aqui, e as províncias adjacentes, ou seja, laterais, né, ao Rio Jordão. Aqui, ó, esse cinza escuro é o Mar Morto, e aqui é o Mar da Galileia. O Rio Jordão é tudo isso aqui, ó. Ele liga um ao outro, tá? Ele começa aqui, termina aqui. Então, todas as províncias laterais aqui, adjacentes, também vinham ver João no deserto. Então, o que eu falei de 35 quilômetros, eu tô falando dessa distância aqui, desse pessoal. Imagina quem vem lá de cima. Onde Jesus estava? Nazaré. Jesus vem pra cá ser batizado, mas isso aqui é um spoiler do próximo texto.
Versículo 6. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Qual era o batismo que João Batista praticava? Por isso que ele era João Batista, tá? Porque ele batizava. Confessando os pecados. Não é assim até hoje? Por isso que João Batista prepara o caminho. Ele começa a ensinar o povo. Eu tinha uma compreensão há um tempo atrás, permanece, né? Mas quando eu pensava nisso que João fazia, a gente vê que as profecias vão até Malaquias, 400 anos antes de Jesus, e cessam. Por causa do pecado do povo, Deus fica em silêncio durante 400 anos. E aí aparece João Batista. Então, João Batista é o primeiro profeta depois de 400 anos de silêncio. E aí ele vem desse jeito aqui inusitado, né? Morando no deserto, sem nenhum luxo, se alimentando de uma dieta esquisita. E aí João inicia o ministério de Jesus, né? Porque isso aqui que ele tá fazendo, a gente faz até hoje. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus, até os hipócritas, iam atrás dele. A mensagem que João carregava era tão poderosa que todo mundo vinha ver, até os inimigos. Que vinham ao seu batismo e dizia-lhes, raça de víboras. Isso aqui é interessante. João tratava os líderes religiosos, os homens importantes desse jeito. Suas cobras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ou seja, vocês fogem do julgamento, né? Vocês não se arrependem. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, arrependam-se. E não presumais, né? Não tirem conclusões precipitadas de vocês mesmos, né? De vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. O que ele está dizendo aqui? Que esses homens, por serem descendentes de Abraão, se achavam salvos. Eles achavam que a linhagem deles garantia lugar no céu. E isso, gente, vale pra gente até hoje. Ah, meu avô era diácono, meu pai era pastor, então isso não garante lugar no céu pra ninguém. A salvação é individual. Tá? Ser filho de alguém, ter uma avó muito crente, não garante nada. Te garante, talvez, uma proteção por causa da oração dessas pessoas. Mas salvação é individual. E ser descendente, né, de pessoas importantes aqui, não te faz melhor que os outros. Porque aqui também existia esse orgulho, né? Extremamente xenófobos. Quem é de fora não presta. Só a gente que é filho de Abraão. E aí João tá falando, Deus pode dar filhos de Abraão das pedras. Tipo assim, vocês serem descendentes de Abraão não é grande coisa, não se vangloriem disso. Versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Olha a parábola que ele vai usar aqui. Quem é o machado, gente? Jesus, tá? Jesus, a gente viu isso acho que foi Marcos. Acho que Marcos e João. Jesus se apresenta em alguns momentos como juiz. Não se fala nisso, né? Se fala de Jesus, paz e amor, mas ele é juiz. Então ele é o machado aqui. Está posto o machado à raiz das árvores, ou seja, chegou o tempo, né? O juiz chegou. Toda a árvore, pois, que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. Toda. Fruto a gente produz como? Através do Espírito Santo. Não é isso que Paulo diz? Os frutos do Espírito. Então é disso aqui que ele está falando. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Aí ele está explicando o que ele faz. Eu batizo para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Olha aqui, gente, como João Batista tinha verdadeira noção de identidade. Hoje a gente vê muita gente em crise. Ai, qual é o meu chamado? Para que Deus me chamou? O que Deus quer que eu faça? João Batista, pelo menos aqui, não tinha crise. Ele sabia exatamente quem ele era e para que ele tinha sido chamado. Ele sabia para que ele tinha nascido. Um homem convicto da sua função aqui na Terra. E
Veja como uma pessoa bem posicionada, que sabe para que foi chamada, como ela é poderosamente usada. E isso, gente, não é porque era para João Batista. Para mim isso não acontece. Acontece. Deus não te criou à toa, né? Jeremias diz que ele nos teceu no ventre das nossas mães. A mão criadora de Jesus, o mesmo que criou o universo, cria o feto no ventre da mãe. Então, todos nós temos um propósito, temos um chamado. A gente precisa estar nesse lugar que Deus nos chamou. Então, aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas, as traduções trazem sandália, né? Sandália fica mais fácil da gente entender, mas alparca também, o calçado. Cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Olha aqui, fogo, certo? E o que ele disse aqui? Que quem não produz bom fruto é cortado e lançado ao fogo. Então, Jesus batiza com o fogo purificador. Quem está disposto a ser tratado vai ter o seu pecado queimado e a vida salva. Quem não está disposto a ser tratado vai ser lançado inteiro no fogo, tá? Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, em volta ali, né, a terra da plantação. Recolherá no celeiro o seu trigo. Quem é o trigo? Nós. Lembra a parábola do joio e do trigo? Então, o trigo é precioso, é valioso. Então, ele vai colher no celeiro o trigo, os salvos, e queimará a palha. O que diz lá a parábola do joio e do trigo? Que o trigo e o joio crescem juntos. E só quando Jesus voltar vai ser feita a separação. É disso que João Batista está falando, na segunda vinda de Jesus. Queimará a palha com fogo que nunca se apaga, ou seja, inferno. Então, aqui, de novo, o fogo, tá? Fogo de juízo, fogo de batismo e fogo de juízo de novo. O fogo purifica, né? O fogo, ele queima todas as impurezas, só sobra o que presta. Se você não fez nada que preste, se você não aceitou a Cristo, tudo, absolutamente tudo vai ser queimado. Meu Deus do céu, Carla, e agora? Eu acho que eu sou essa pessoa que não aceitou a Cristo, que não tem compromisso, não quer ir pro inferno. Muito fácil. É como se fosse assim, deixa eu desenhar que fica mais fácil. A gente tem aqui um abismo e a gente tem aqui outro abismo. Aqui é o homem, né, no pecado, o homem sem Deus. E aqui é Deus, em toda a sua glória. Na verdade, o pecado tá aqui, né? O abismo é o pecado. O pecado nos impede de chegar até Deus. Aí vem Jesus e paga o preço. Aí Jesus conecta o homem a Deus. Então, através da cruz, a gente tem acesso, a gente passa essa ponte aqui e chega até Deus. Se você for uma pessoa atenta, você vai perceber que essa é justamente a fotinho da miniatura do livro de Mateus. É a cruz conectando o lado ruim com o lado florido, o lado glorioso. Então, é isso que João Batista está anunciando. E todo mundo tem acesso a isso. Se você ainda não fez a sua decisão, você pode ter acesso a Deus através de Jesus. É muito simples, é só você repetir comigo essa oração aqui. Vamos lá? Senhor, eu reconheço, Pai, que sou filho do pecado, que estou longe da tua glória e preciso do Senhor para me lavar e me purificar. Perdoa, Deus, todos os meus pecados. Me lava com teu sangue poderoso, sangue derramado na cruz.
e entra na minha vida, Jesus, como meu Salvador. Eu quero te receber como a ponte que faz a conexão entre a minha vida toda destruída e a glória de Deus. Jesus, entra na minha vida hoje e pela sua graça não permita que eu te largue nunca mais. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.